espírito do homem moderno, e que, por causa disso, merece ser lembrada entre nós. Os senhores não podem imaginar, quando começaram a se espalhar em São Paulo os primeiros minhocões, ou por outra, os primeiros viadutos pré-minhocões, na zona da Avenida Celso Garcia, Rangel Pestana, etc., a estranheza que eu tive. Porque a arquitetura deles era um tipo de arquitetura que eu ainda não conhecia, concebia como ideal de não ser senão um prolongamento de uma rua por cima de um abismo. Havia um abismo embaixo, vamos dizer, uma rua que passa embaixo, e por cima passava a ponte. A ponte era calculada para dar a impressão de um pedaço de rua que se prolongava. Mais nada, chamando o menos possível sobre si a atenção. E a ideia, o modo de ser da ponte a que eu estava habituado, e que a boa razão, a tradição indica, era completamente outra. A ponte, é verdade, é um hífen entre dois caminhos. Quando um caminho para no lado de um abismo, de um precipício, e de outro lado ele continua, é necessário uma ponte sobre ele. Quer esse precipício seja, ou esse abismo seja coberto por um rio, quer seja um vale profundo, a ponte é um traço de união entre dois pedaços de caminho, duas partes de caminho, que não tinham como se encontrar. Mas por que é um traço de união? Não é nem uma parte do caminho, nem a outra parte do caminho. Tem uma como que individualidade própria, tem um ser próprio, ela é ponte. Ponte não é caminho, diz o conceito mais elementar das coisas. E por que a ponte não é caminho? Porque o trabalho, a condição de ser ponte, tem uma nobreza própria. Ela é uma obra da inteligência humana, da habilidade humana, construída para superar uma dificuldade da natureza e impor, assim, a vitória do homem sobre as dificuldades em que ele se encontra. Porque a ponte é isso, e ela tem essas condições de uma nobreza própria, se entendeu sempre que ela deveria ter uma beleza própria. Daí o fato de que as pontes mais antigas, cujos quadros ou cuja figura em mosaicos os senhores possam contemplar, ou então já mais recentemente em pergaminhos, em vitrais, etc., terem alguma coisa que os diferencie do resto do caminho. Pode ser a ponte mais elementar, menor, de um pequeno caminho de roça, como pode ser a ponte mais monumental de um grande rio. Todos sempre se concebeu a ponte como algo de nobre, algo de bonito, que deve ter uma fisionomia própria. Os senhores considerem, por exemplo, a ponte, não sei, me lembra aqui, me vem ao espírito aqui, a famosa ponte sobre o Tamisa. Ponte do século passado, cujo leito se abre em dois para deixar passar os navios que, em grande quantidade, sulcam o rio intensamente comercializado, industrializado, e depois se fecham de novo para que sobre ele passe o trânsito da grande capital inglesa. O senhor vê que de um lado e do outro foram construídas duas torres, e duas torres monumentais. E quer quando o leito da ponte está baixado, e sobre ele passa o trânsito, e se tem então uma impressão de firmeza, de solidez, de força, quer quando está levantado, e se tem uma impressão de solenidade, aquelas duas partes da ponte que se levantam lentamente, se abrem, como que ignorando o que se passa aos pés dela. E começa a ser sulcado diante do majestoso NANE, quase um pouco sentido, ou ligeiramente indignado, de ambos os batentes que se abrem. Bem, a ponte tem uma fisionomia própria tal que foi fotografada, foi filmada, foi, de todos os modos possíveis no mundo inteiro. E qualquer um dos senhores aqui, se alguém apresentar uma fotografia da ponte do Tamisa e perguntar o que é, responde logo, é ponte sobre o Tamisa. Está acabado, não tem outra coisa para dizer. Há pontes muito bonitas em outro gênero. Uma delas muito bonita é a ponte que conduz ao Castelo de Sant'Angelo em Roma. Os senhores já viram inúmeras fotografias do Castelo de Sant'Angelo. É o antigo, o jazigo, é uma torre imensa construída para servir de jazigo ao imperador Adriano. Essa torre enorme, os restos de Adriano se desfizeram e ela foi utilizada durante a Idade Média como um castelo
castelo fortificado, onde as tropas dos pontífices se acantonavam para a defesa da cidade eterna. Há até uma obra de engenharia muito bonita, e que tem seu quê de épico e seu quê de não épico, e que chama pouco atenção, não sei por que tem sido pouco fotografada. E eu, das vezes em que estive em Roma, procurei analisar esta obra, e só não a percorri pessoalmente, porque não tive tempo, diante do excesso das ocupações. Há duas pontes que transpõem o Tibre e vão ao Castelo de Sant'Angelo, o qual fica, como os senhores sabem, próximo do Tibre. É uma ponte singular, não é bonita. Ela é feita de uma longa arcada que se vai desviando de acordo com o cavario, com as necessidades, e é um caminho coberto sobre arcos que os papas usavam e que levava do Vaticano ao Castelo de Sant'Angelo. De maneira que quando havia desordens embaixo e correrias, etc., e eles se sentiam ameaçados, eles passavam depressa por este caminho coberto, uma verdadeira ponte coberta e fortificada, passavam depressa e iam para o Castelo de Sant'Angelo. E lá eles tinham uma fortificação completa. Não ficava inteiramente de acordo com a primeira impressão que o lugar onde está sepultado São Pedro deve dar, ou ser ele uma fortaleza. Então os papas, aliando o belo e o piedoso ao prático e ao forte, resolveram o problema, fazendo assim esse caminho coberto rumo à fortaleza que eles tinham do outro lado. E podendo então ir depressa à fortaleza, no vai e vem desse caminho, que eu quis percorrer de ponta a ponta para ter a ideia de qual seria a sensação de um Papa fugindo, de ver a sensação de um Papa fugindo do castelo do Palácio do Vaticano para o Castelo de Sant'Angelo, mas para isso a gente tem que passar pela coisa, tem que ver a entrada, tem que ver a janela que de vez em quando, de quando em quando, projeta uma luz e dá uma noção de qual a parte da cidade que estão, e tem que descer depois, sair da ponte, dessa ponte, e descer depois no local onde está a torre, para entrar na torre. É uma das pontes. Essa ponte é disfarçada, é quase um caminho secreto, ela evidentemente tem o pulcrum dos apuros do papado nos antigos tempos e da saída inteligente deste poder que presidiu os mais belos combates da história, que foram as cruzadas, mas que de si não era um poder combatente. Essa saída inteligente, de maneira a aliar a força à piedade, e isto de um modo tal que triunfasse do paganismo, fazendo da sepultura do velho imperador pagão a fortaleza de um papa. Não se podia querer uma coisa mais completa. Bem, há, entretanto, uma ponte monumental, muito bonita, que vai da Via della Conciliazione, que é aquela avenida que sai da Praça de São Pedro, que essa ponte liga a Via della Conciliazione ao Castelo de Sant'Angelo. E é uma ponte que, como o castelo é dedicado ao arcanjo São Miguel, que apareceu no alto dele e deu sinal de fim de uma epidemia que graçava da cidade de Roma durante a Idade Média, então ficou chamando a Torre de Sant'Angelo, o Castelo de Sant'Angelo. Bem, então também esta ponte é dedicada aos anjos. E muito italianamente é uma ponte toda ornada e de quando em quando com imagens de santos e de anjos. E indulgenciada, quer dizer, quem percorresse esta ponte rezando determinadas orações junto a cada imagem, acabava ganhando tais ou tais outras indulgências fabulosas. E sobre o velho Tibre romano, o velho Tibre que os imperadores tinham contemplado, os anjos lançavam uma ponte monumental que os fiéis percorriam rezando sobre as águas sempre renovadas do rio, até chegarem do outro lado, mais ou menos indicando que a intercessão dos anjos é uma ponte que conduz sobre os abismos que vão desta terra até o outro mundo. E que quando nossas almas forem apresentadas a Deus, serão apresentadas pelos anjos. Roland, moribundo, esperava São Gabriel que lhe viesse pegar a luva, o guante, e a alma dele, ele esperava os anjos para apresentarem a Nossa Senhora.
é uma linda ponte. Mas há pontes também de uma simplicidade maravilhosa, mas de uma simplicidade que não é a simplicidade calvinista, a simplicidade fria, a simplicidade mal-humorada e imbecil da Revolução, mas é feita de equilíbrio, de distinção e de uma beleza que está apenas na forma dos arcos e mais nada, mas parece dizer coisas inenarráveis. Os senhores estão vendo que essa ponte é sobre o Sena. Essa ponte, e é das muitas pontes que cortam o Sena, a que eu acho mais bonita, é o Pont Neuf, construído sobre Henrique IV, e que é apenas um conjunto de arcos que lembram um pouco ogivas, mas tão calculados, tão medidos na sua simplicidade, que se eu tivesse tempo, eu alugava uma cadeira e passava uma tarde inteira olhando para os arcos do Pont Neuf. E olhando esta coisa única, o modo pelo qual esses arcos se refletem na água, é uma água única, a do Sena. Eu não conheço o Danúbio. A água do Sena, eu só conheço uma água comparável à do Sena, mas é de um outro gênero, é muito bonita, é a água do rio Arno, em Florença. São as duas superáguas que eu conheço. Bem, são superáguas. Os senhores querem que lhe diga francamente, quem não conheceu essas duas águas, eu duvido que tenha uma ideia inteira do que é água. Como eu gostaria de tomar 3 ou 4 ou 5 dos senhores, assim a esmo, se o tapete mágico que os senhores falavam há pouco pudesse simplesmente nos levar ao Sena, ou aquelas avenidas que correm ao longo do Arno e que muito pitorescamente se chamam Lungarno. Ao longo do Arno se chama Lungarno. Eu me hospedei num hotel que era, no Lungarno, uma velha torre medieval transformada em hotel por dentro, e a parte do Lungarno em que eu me hospedei chamava-se Lungarno dei Arcabuzieri, Lungarno dos Arcabuzeiros, e lembrava as tropas quase ainda medievais do tempo dos arcabuzes, marchando ao longo do Lungarno, para aquelas dramáticas microscópicas guerras que as pequenas cidades italianas mantinham tragicamente. Vocês estão querendo ver uma crítica, o que eu vejo pitoresco. E eu acrescento mais. É preciso ser-se muito grande para fazer uma guerra grande entre duas cidades pequenas. E isso a Itália teve. Eu acrescento mais. Eu considero qualquer guerra entre Veneza e Florença, ou Florença e Pisa, ou Gênova, ou Pádua, muito maior do que a participação italiana na Primeira e na Segunda Guerra Mundial. É outra coisa. O tamanho das coisas diminuiu muito quando a Itália resolveu não ser senão uma península em forma de bota. A Itália era outra quando ela era uma espécie de broche com todas as pedras preciosas da sua cidade, de seus principados, de seus ducados, com a Lombardia, com a coroa de ferro, dentro da qual havia um cravo da paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo, ou dois, que davam a volta e era uma verdadeira coroa dos duques da Lombardia, com a Veneza, com a República Sereníssima de Veneza, com o Doge, com aquele barrete, e que ia todos os anos fazer seus posórios no mar, com o navio de ouro chamado por Centauro, com os Doges de Gênova, e com toda aquela feria, a praça pública de Sena, coisas que eu nem sei o que dizer, entre elas a Cis, maravilhosa, incomparável e épica. Aqui está, já que nós daqui a pouco vamos chegar ao épico. Bem, tudo isso nos reconduz à ideia não das cidades, mas das pontes. A ponte de Suspiros em Veneza, quem não a conhece, não reúne
dois pedaços de estrada reúnem num corredor de palácio, que termina num ponto, entra pela torre e sai pelo outro ponto. Tão simples, tão pequena. Comparem, é insignificante como obra de engenharia em comparação com qualquer dos nossos minhocões. Os senhores acham que algum desses minhocões vai passar para a história? A Ponte de Suspiros é um capítulo da alma humana. É um capítulo da alma humana. Embora até pareça que não seja verdade que os condenados à morte passavam por essa ponte, a ideia de que uma ponte se chame Ponte de Suspiros, como é nobre suspirar numa ponte, olhando para a água. Como isso é belo, que bom lugar para suspirar. E quanta dignificação entra para a alma humana escolher um lugar adequado para o ponto onde ela suspira. A Ponte de Suspiros. Quem não ouviu falar da Ponte de Suspiros, quem não admira. Isso é para dizer aos senhores que eu sou um grande admirador